Boa tarde, alunos do oitavo ano. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos continuar com a nossa correção da avaliação que nós fizemos, né, na última semana. E nós fizemos já a correção das 4 primeiras questões. Nós vamos continuar aqui com a quinta questão. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção aí, certo? Mais uma vez, repetindo, né? Eu sei que vocês não estão com as provas em mão, mas os vídeos vão ficar aí para quando vocês quiserem, tiverem suas provas. Apesar de que eu acredito que todo mundo que faz uma prova como essa tem uma noção do que fez, do que colocou lá como certo, como errado. Mas, quando vocês estiverem com essa prova em mão, vocês podem tá revendo essas aulas e dando a conferida. Repito que é mais um momento, né, de aprendizado, onde são momentos como esse que a gente tira as nossas dúvidas, tanto nas correções de atividade como essas correções de prova, certo? Então gostaria aqui continuar, não é? Na oitava questão, ou melhor, na quinta questão, onde diz assim, ó: ao fatorar o polinômio x ao quadrado mais 8x mais 16, obteremos como resultado o polinômio. Aí nós temos aqui alguns exemplos, né, algumas opções para ser marcadas. Primeiro, nós vamos sempre tentar, em primeiro lugar, fazer pelo método de colocar o fator comum em evidência. Lembrando que esse método ele só pode ser feito se existir o fator comum, ou seja, um número que esteja presente em todos os termos. Um fator não quer dizer que seja um número, né? Pode ser uma letra também. Nesse caso não é possível, por quê? Porque não tem um fator comum aqui nesse trinômio, tá? Então aqui é diferente, aqui é x, mas aqui não tem x. Então não existe. A outra coisa que nós devemos fazer é tentar ver se tem como, ou melhor, se esse exemplo aqui, já que ele é um trinômio, se ele é um trinômio quadrado perfeito. Para saber se ele é, o que, que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada do primeiro termo, no caso vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado, e extrai a raiz quadrada do terceiro termo, que no caso é 16, certo? Feito isso, eu multiplico por 2, tanto a raiz do primeiro como a raiz do terceiro termo. Mas vamos logo tirar a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, corta e corta, sobra quem? Sobra x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, se eu multiplicar isso tudo aqui por 2, tá? E der esse termo aqui do meio, significa que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes x vezes 4. 2 vezes x é 2x, vezes 4 dá 8x. Deu aqui igual ao do meio? Deu sim. Então, ó, deu igual ao do meio. Então, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, como é a fatoração dele? É muito simples. Eu abro parênteses, coloco a raiz quadrada do primeiro termo, que é x. Como esse sinal aqui é mais, aqui fica mais. E a raiz quadrada do terceiro termo, que no caso é 4, que é raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 é 4, tudo isso ao quadrado. Então, nós temos o quadrado da soma de dois termos, certo? E essa seria a forma fatorada desse trinômio, que no caso aqui seria a letra B, certo? Vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos aqui, ó, sexta questão no caso, né? Nós temos um exemplo apenas de número, que é uma das utilizações dessa fatoração. Quando nós temos expressões com números muito grandes, como é o caso aqui, nós podemos utilizar o exemplo das fatorações para nos ajudar a calcular com mais rapidez, com menos cálculos, facilitando assim todo o processo. Na sexta questão diz assim, ó, uma das funções da fatoração é facilitar cálculos que normalmente precisaria de muitas operações e, consequentemente, deixaria o cálculo bem mais extenso, mais longo, certo? Utilizando os métodos de fatoração, resolva a expressão 156 ao quadrado menos 155 ao quadrado. Gente, se nós fôssemos resolver isso aqui utilizando o método
vamos dizer assim, método prático, que não tem nada de prático, mas como é chamado, nós teríamos que fazer o quê? Saber quanto é a raiz, quanto é 156 ao quadrado, depois saber quanto é 155 ao quadrado e depois subtrair um pelo outro. Então vocês percebam que isso são cálculos bem extensos. Agora, se eu pegar aqui, ó, 156 ao quadrado menos 155 ao quadrado, na verdade isso aqui nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. Vocês podem olhar até naquela tabela que eu passei para vocês, onde isso aqui seria A, isso aqui seria B. Então, como é a fórmula do produto da soma pela diferença de dois termos? Ele ficaria assim, ó. A mais B, você pode mudar aqui, pode ser menos, tá? Vezes A menos B. A ordem aqui que eu estou falando, ó. Aqui pode ser A menos B vezes A mais B. Eu sempre costumo colocar, melhor dizendo, o A mais B primeiro, parte positiva primeiro, mas isso é apenas preferência, então você pode fazer do jeito que quiser. Essa é a forma do produto da soma pela diferença de dois termos, que isso aqui resulta o quê? Em A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu posso pegar esses números e fazer a mesma coisa, sendo que esse 156, na verdade, é A. E esse 155 é B. Então, ficaria como 156 menos ou mais, né? Dependendo do jeito que você queira. Eu sempre costumo colocar mais. Mais 155. Aí, vezes 156 menos 155. Pronto. Nós tínhamos aqui, na verdade, conseguimos colocar aqui, fazendo a fatoração, tiramos a potenciação, que é o que torna a maioria dos cálculos bem mais extensos, né? Tirando essa operação da potenciação. Ao fazer essa decomposição, essa fatoração, nós eliminamos o expoente, ou seja, nós tiramos uma operação que normalmente deixa os cálculos bem longos, que é a operação da potenciação. Agora é só fazer. Eu tenho 156 mais 155. 6 mais 5 dá 11. Vai 1. 5 mais 5 dá 10 com 11. Vai 1. 1 mais 1 dá 2 com que foi 3. Então isso aqui dá quanto? Dá 100, ou melhor, dá 311 vezes. Aqui eu tenho 156 menos 155. 156 menos 155 dá 1. Aí só multiplica. 311 vezes 1 é igual a 311. E esse seria o resultado. Ou seja, a opção correta seria a opção A. Certo? Então tá aí mais uma resolução. Vamos agora para a próxima questão, que é a sétima questão. Na sétima questão, nós temos aqui, ó, o valor da expressão 200 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 198 mais 198 ao quadrado é igual a... Então, nós temos aqui uma expressão. E se você reparar, nós temos o formato igualzinho do que? Do quadrado da diferença de dois termos, certo? Onde esse primeiro elemento é o A e esse elemento aqui seria o B. Então, como é que nós fazemos para colocar a fatoração disso? A fatoração de o quadrado da diferença de dois termos. Como é que a gente faz? É muito simples. A forma fatorada do quadrado da diferença de dois termos é essa, ó, é A menos B, tudo isso ao quadrado, certo? Sendo que o A é quem? O A, no caso aqui, é 200. Então, vai ficar 200 menos o B, quem é o B? 198. Tudo isso ao quadrado. Aí é só resolver, gente, ó. De novo, se eu fosse resolver pelo método chamado
prático, eu teria que fazer o quê? Saber quanto é 200 ao quadrado, né? Que no caso é 400. Aí menos multiplicar tudo isso aqui, ó, 2 vezes 200 vezes 198 e depois elevar 198 ao quadrado. Então isso seria cálculos bem extensos. Depois que nós resolvêssemos tudo isso, aí eu fazia essa subtração e depois o que sobrasse faria a adição. Então, na verdade, gente, nós podemos tirar as potências daqui, tirar essas multiplicações, fazendo a fatoração, que vai ficar apenas 200 menos 198 ao quadrado. E aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso levar o 200 ao quadrado, depois o 198 ao quadrado, depois subtrair os dois. Ou posso simplesmente resolver o que está aqui dentro primeiro. Como é que ficaria? 200 menos 198. 200 menos 198 dá quanto? Dá 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Só repete esse quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. No caso, a resposta seria a letra D. Certo? Vamos aqui para a próxima. Oitava questão. Na oitava questão, né, nós temos aqui, ó, a pergunta: qual o valor numérico da expressão a menos 2b ao quadrado, sabendo-se que a mais 4b é igual a 30 e a vezes b, apesar de não ter sinal aqui, mas é considerado vezes, é igual a 5. Primeira coisa, nós temos que encontrar essas duas situações, certo? Eu tenho que encontrar, ó, o a ao quadrado. Ó, eu tenho que encontrar o a ao quadrado mais 4b ao quadrado e tenho que encontrar o a vezes o b. Para isso, eu vou fazer a operação oposta ao que está aqui, tá? Tem alguns casos em que nós vamos fatorar e tem outros casos que nós vamos desenvolver. O que seria desenvolver? Colocar isso aqui na maneira original antes, porque esse aqui está fatorado já. Então, antes da fatoração, como era essa expressão? Isso aqui é o que? É o quadrado da diferença de dois termos. Então, como é que fica o quadrado da diferença de dois termos? Esse primeiro elemento, não é porque aqui é A não, viu? O primeiro elemento sempre é A e o segundo elemento sempre é B. Então, quando nós temos isso, é a mesma coisa que A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Agora, substituindo, vai ficar o A aqui é quem? É o próprio A, porque aqui ele apareceu como A, mas se fosse um X, o A seria o X. Se aqui fosse o Y, A seria Y. Então, nós estamos aqui, ó, ao quadrado menos 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? É A, vezes o segundo. Agora, o segundo aqui seria B, né? Mas, na verdade, o que está na posição do B é 2B. Então, vai ficar 2 vezes 2B, mais o B ao quadrado. Quem é o B? É 2B. Então, vai ficar aqui, eu vou colocar entre parênteses para levar todo mundo ao quadrado. Então, 2B ao quadrado. Então, A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. Menos 2 vezes A é 2A, vezes 2B. Então, vai dar 2 vezes 2, 4. Aí, repete as letras. A e B. Certo? Mais 2 ao quadrado é 4. E b ao quadrado é b ao quadrado. Então, nós vamos ter agora essas duas b aqui. Nós não encontramos o a ao quadrado mais 4b ao quadrado e nem encontramos o a vezes o b. Mas eles estão aqui, só que estão misturados, certo? Eles estão todos aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou pegar esse termo aqui, ó, menos 4ab, e vou colocar aí como primeiro termo. Então, vai ficar menos 4a vezes o b. Aí, ó, mais, porque o sinal do a ao quadrado aqui é mais. Então, mais a ao quadrado, certo? Mais, só repete esse último termo, que é 4b ao quadrado. Então, se nós observarmos, agora nós temos, aqui nós temos o a vezes o b, que é esse termo que nós estávamos procurando aqui, certo? E aqui nós temos o a ao quadrado mais 4b ao quadrado, que é esse termo aqui, beleza? Agora que só fazer a substituição, então vai ficar, ó, menos 4, que multiplica quem? Que multiplica AB, só que o AB é quanto? O AB é 5, mais
ao quadrado mais 4b ao quadrado, isso tudo é igual a quanto? É igual a 30. Então aqui vai ser 30. Tá? Vou trazer bem para cá para vocês verem como é que fica. Aqui fica, ó, menos 4 vezes 5 dá menos 20. Aí aqui só repete o mais 30. Certo? Quanto é menos 20 mais 30? Vê que os sinais são diferentes. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tiro 20 de 30, fica 10. O sinal do maior é mais. Então, resultado 10 positivo, que no caso aqui seria a letra A. Certo? Então tá aí mais uma, não é? Mais uma resolução daquilo que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, nós temos mais duas questões, tá? E a nona e a 10ª, essa eu vou deixar para a próxima, porque elas dão um pouco mais de trabalho e o vídeo vai ficar muito longo. Mas espero que vocês tenham entendido. Lembrando sempre, eu estou por aqui para qualquer coisa, tá? Eu já vou... Eu acho que até na próxima a gente já vai iniciar mesmo as frações algébricas, tá bom? Então até a próxima, fiquem com Deus, qualquer coisa entre em contato que estou aqui para ajudar vocês.